as manifestações do dia 26, depois de amanhã, próximo domingo, tem vários atos organizados em todo o país a favor do governo de Jair Bolsonaro e, pelo menos para alguns dos organizadores, porque são muitos, difusos, dispersos, protestos também contra o STF, contra o Congresso, contra o Centrão, aquela turma toda que, segundo muita gente que apoia o Jair Bolsonaro, não está deixando o presidente governar. Então a gente vai falar nesse programa sobre essas manifestações, o que a gente pode esperar delas e o que a gente pode esperar para depois das manifestações. Quer dizer, se tiver muita gente, se tiver pouca gente, qual que é o impacto disso aí no governo de Jair Bolsonaro? O que a gente pode esperar depois disso? A gente sabe que muita gente acha que é um tiro no pé, que pode se tornar um tiro na cabeça. Isso, apoiadores do próprio Bolsonaro andaram falando sobre esses protestos. Por outro lado, tem gente que acha que vai valer a pena e tem até empresários que estavam reticentes em apoiar o governo nesses atos, agora já mudaram de ideia, vão participar das manifestações no domingo. Para começar a nossa conversa, a gente chama a Kelly Cadanos de Brasília para explicar um pouquinho melhor. Kelly, tem muitos organizadores, né? Você pode dizer para a gente quais são os principais grupos aí que estão convocando esses atos pró-Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Jasper. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais. Bom, tem muita gente mesmo organizando esses atos. Na linha de frente mesmo da mobilização, existem alguns grupos ali como os ativistas independentes, Direita São Paulo, Patriotas Lobo Brasil e entre outros grupos que têm ali se organizado também para ajudar no chamamento desses atos, né? Recentemente o Clube Militar também se engajou aí nessa causa, se engajou para apoiar essas manifestações. Como você disse, os empresários estavam um pouco reticentes ainda, né, no começo da semana, por conta do tom das pautas, né, que vinham sendo colocadas aí como principais nessa manifestação. Agora, aparentemente, já decidiram apoiar também o governo, apoiar as manifestações, participar, inclusive, das manifestações, mas também tem muitas ausências, né, nessa manifestação. Grupos, inclusive, dentro do próprio PSL, que divergiu ali sobre participar ou não dessas manifestações. A própria líder do governo do Congresso, Joyce Hasselmann, por exemplo, é contra essas manifestações. A Janaína Pascoal, deputada estadual também do PSL lá de São Paulo, também já disse ser contra essas manifestações. Ela tem uma opinião muito contundente em relação a isso, inclusive. Dentro do PSL, então, já há também esse racha. Grupos que foram às ruas, por exemplo, em 2014, que foram responsáveis ali por grande parte das manifestações a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2014 não, a partir de 2014, né, já disseram que não vão participar dessa manifestação. Então o MBL e o Vem Pra Rua foram procurados para também liderar esses atos em todo o Brasil e disseram que não vão participar, né? Nem o MBL, nem o Vem Pra Rua, eles que foram responsáveis ali, grande parte responsáveis pelas manifestações a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. O MBL apoiou o presidente Jair Bolsonaro na eleição, também já disse que não vai participar, né? Mas existem aí esses grupos e muitos líderes do PSL que também apoiam essas manifestações. Então, líderes do PSL, tanto na Câmara quanto no Senado, têm usado as redes sociais para chamar ali o seu eleitor para participar em várias cidades dessas manifestações, né? O caso, por exemplo, da Carla Zambelli, que inclusive protagonizou uma discussão, uma briga pública com a deputada Joyce Hasselmann por causa das manifestações, o Major Olímpio no Senado, enfim. Então tem muita gente organizando, muita gente ligada ao governo que está organizando e chamando a população às ruas nesse domingo, mas também tem muitas ausências aí que podem também acabar diminuindo um pouco o número de pessoas que poderia eventualmente ir para a rua. A gente tem um grupo também de caminhoneiros que está muito engajado nessa manifestação, é o grupo, inclusive, mais radical, grupo que prega pautas mais radicais, como inclusive fechamento do Congresso, por exemplo. Já disseram que vão cercar o Congresso Nacional no domingo, que vão fazer, tumulto em todo o país. Então, esse é o clima mais ou menos dos organizadores, enfim, das manifestações desse domingo. Muito obrigado, já voltamos a conversar. Bom, André, a gente viu que tem grupos a favor, contra, que ele falou recentemente agora, alguns empresários
que não iam apoiar, estão anunciando apoio, né? O grupo ali do Flávio Rocha, do qual faz parte, é o dono da Riachuelo, né? Do qual faz parte também o Luciano Hang da Havan. Não sei se existe uma mudança de clima, os autos que pareceriam um pouco menos cheios, mais gente aderindo, o que a gente pode esperar? É imprevisível, né, Fernanda? É difícil a gente cravar que vai ser um fracasso de público ou que vai ser um sucesso. Ou mesmo se tiver um público parecido, por exemplo, com as manifestações a favor da educação e contra o Bolsonaro, que aconteceram recentemente. O fato é que há uma gangorra, né? Em alguns momentos a gente vê empresários, por exemplo, falaram no começo da semana que não participariam, agora que vão aderir ao movimento, talvez financiar, não se sabe muito bem. A gente viu aí movimentos tradicionais, como o MBL e o Vem Pra Rua saindo, e por isso sendo muito criticados também, né? Não só os movimentos, mas a gente vê ações de organizadores atacando muita gente que era ligada ao bolsonarismo, e que diz que foi contra a manifestação, que não vai participar, vem sendo chamado de comunista, né? A gente vê muita gente, o apresentador Danilo Gentili foi colocado nesse balaio, a gente vê até um colunista aqui da Gazeta do Povo, né? O Caio Coppola, que, enfim, um economista, um jovem conservador, que foi atacado por dizer que não iria às manifestações, depois ele contemporizou também. Muita gente virando alvo simplesmente por ter falado que talvez não fosse uma boa ideia a manifestação. O que a gente tem? A manifestação normalmente é convocada em protesto, né, contra alguém. É mais raro você ter uma manifestação a favor de um governo. Quando foram convocadas no passado recente, por exemplo, as convocadas pelo Collor, elas geram reações posteriores. Um dado interessante, Jasper, que acho que até vale a gente colocar, o Lucas pode pôr na tela aí, hoje foi publicada uma pesquisa XP e PESP, que vem medindo aí a popularidade do governo Bolsonaro desde o começo. E, curiosamente, o último dado aí, que é do dia 19 de maio, mostra que pela primeira vez, numericamente, né, tirando a margem de erro, a gente vê o cruzamento ali do ruim e péssimo, que é esse vermelhinho ali, mais à direita, superando o ótimo e bom. Numericamente, pela primeira vez desde janeiro, mais pessoas disseram que o governo Bolsonaro é ruim e péssimo do que ótimo e bom. Ainda continua empatado tecnicamente, né, porque a pesquisa tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo, está 36 a 34, mas a gente vê uma evolução clara, né? Você vê aí a linha vermelha de ruim e péssimo subindo paulatinamente, né? E subiu 5 pontos, né, da última pesquisa para agora, e a linha verde caindo, né? Caindo dos 40% até os 34%. Um fator interessante, sempre se fala muito sobre os 100 dias do governo, que seria uma lua de mel do governo com seus eleitores e que seria o período ali em que o governo teria mais condições de aplicar medidas mais duras, como as reformas, por exemplo, a da Previdência, né? Essa janela iria até março e você vê que até março o governo tinha uma avaliação bastante positiva, né? De 37% contra apenas 24% de ruim e péssimo. Não aprovou as mudanças e a coisa começou a mudar, né? Você vê ali o X acontecendo, como se fala em pesquisas, né? Subindo ruim e péssimo e caindo o ótimo e bom. É um sinal de que a lua de mel acabou? As manifestações podem recuperar um pouco esse sentido, essa percepção do governo? Talvez. Não se sabe muito bem ao certo, como eu falei, as manifestações são ainda um mistério, né? A gente não sabe qual vai ser a proporção delas, né? Tem chance de ser muito grande, como tem chance de ser médio, como tem chance de ser pequena. Neste momento, o que há é um movimento, uma tendência crescente das manifestações, como a gente falou agora, por 2 motivos, né? Os empresários que estavam fora começaram a aderir, como empresários do Movimento Brasil 200, né, que já eram apoiadores do governo Bolsonaro desde o começo, e a gente vê um outro argumento usado recentemente, que é a votação da MP da Reforma Administrativa, que tirou do escopo do Sérgio Moro o COAF. Isso serviu para engajar principalmente os manifestantes lavajatistas, que são muito engajados desde o começo, lá atrás, antes de Bolsonaro, nas manifestações contra a Dilma, o pessoal a favor da Lava Jato conseguia pôr muita gente na rua. Engajando esse pessoal, ele consegue ter uma base bem considerável. Agora, a ambição, né, a ambição de alguns dos grupos, né, que é uma organização mais ou menos difusa, também tem muito grupo organizando, mas alguns dos interlocutores desses grupos falou que a ambição é de repetir aqueles primeiros protestos lá pelo impeachment de Dilma Rousseff lá em 2015, que tiveram grande adesão nas principais cidades do país. Então, essa é uma das ambições desse movimento pró-Bolsonaro, de tentar, por exemplo, repetir aquela grande adesão que houve nas primeiras manifestações, se não me engano, em março de 2015 ali,
pelo impeachment de Dilma Rousseff, que acabou acontecendo só no ano seguinte. A gente falando desses empresários que mudaram de postura, o presidente do Instituto Brasil 200, que reúne vários empresários aí, comentou o seguinte, é o Gabriel Rocha Kanner, ele é o presidente desse instituto que foi capitaneado muito tempo pelo Flávio Rocha, da Riachuelo. Ele diz o seguinte, estávamos contrários porque a manifestação surgiu de forma nebulosa, com pautas com ataque às instituições e a favor do fechamento do Congresso. Somos contrários à tese revolucionária. Acreditamos que as mudanças têm de ser feitas pelas instituições. E o que ele disse em seguida? Na avaliação dele, as pautas evoluíram e as manifestações agora trarão temas defendidos pelo Brasil 200. Quais temas? Reforma da Previdência, reforma administrativa. A gente ouve muito pouco falar de reforma administrativa, pelo menos nos termos que eu acho que eles acreditam. Tudo bem. E o pacote anticrime de Sérgio Moro. Então eles acham que as manifestações, agora, né? Os empresários acham que as manifestações são um fenômeno orgânico e estão ganhando corpo.